O segundo dia de Mostra Cinema Conquista começou bem cedinho. A primeira mesa redonda foi sobre os caminhos da exibição para o cinema brasileiro, os circuitos alternativos, suas possibilidades e perspectivas. A coisa que a gente ouvia era que o problema do Brasil era que, da produção audiovisual era a questão da exibição. Né? Eu acho que a gente tem um parque exibidor muito pequeno no país e os festivais eles acabam sendo um espaço mesmo de circulação desses produtos. Né? Os professores convidados debateram sobre os meios de exibição dos filmes, números e perspectivas das mostras e festivais. É um assunto fundamental para quem produz, para quem estuda cinema. A exibição é um assunto fundamental. Alternativas de exibição, né? As possibilidades para que esses alunos eles compreendam novos caminhos, que não só os caminhos tradicionais, os segmentos de mercado tradicional. As mostras e festivais vêm se tornando espaços fundamentais para o escoamento da produção independente, para a visibilidade de novos realizadores. Sabe que o circuito comercial de cinema hoje no Brasil está presente em apenas 8% dos municípios brasileiros. É um dado assim estarrecedor, quer dizer, nós temos 92% das cidades do país sem um contato com o cinema. Os estudantes de cinema e audiovisual estiveram presentes no debate. Tem que estar inserido dentro desse meio, então acho que esse debate é muito importante para a gente ficar sabendo sobre o que está acontecendo, que às vezes em sala de aula não dá conta da gente saber de tudo. Mas os seminários, eles são espaços de reflexão acerca do que está no momento de cada mostra, tem acontecido de mais importante dos temas que a gente considera necessários que sejam pautados para a reflexão acadêmica e para a formação. Pausa para o almoço e mais cinema. Às 14h tivemos o primeiro dia de oficina de trilha sonora cinematográfica. Eu acho que é fundamental a existência das oficinas como possibilidade de troca de experiências e de socializar um conhecimento, né, de centros que normalmente a produção acaba sendo um pouco maior e a gente poder trazer um pouco dessa experiência e ao mesmo tempo, todas as vezes que eu participei de oficinas assim, eu saí também muito enriquecido porque existe muita atividade, muita vontade de produção e a gente acaba se reciclando também. Então acho que é uma via de mão dupla. Mostra tem possibilidade nos últimos anos, sempre tem essa preocupação, é formar pessoas não só para assistir filme, mas para fazer filmes, para pensar filmes e ir para além da expectativa só de poder assistir um outro filme. Pensar gente que quer fazer. De volta à Concha Acústica, sempre às 3 começa a primeira sessão. Dos filmes Cativos, teve produção baiana e fotografia conquistense. Me convidou a ir até a fazenda e acompanhar essa soltura de aves. Então eu fui com minha câmera e a gente captou algumas imagens das aves em gaiolas, das aves na natureza. E depois nós começamos a jogar com o corpo, assim. Ele em cena e eu trabalhando a direção da cena dele, a gente experimentando. Às 18h, o público se encantou com a história de Amaral e o longa mineiro aguardado Ela Volta na Quinta. Na última sessão, foi a vez dos curtas Sem Coração e No Dia em que Lembrei da Viagem à Bicuda. Agosto. Um pesquisador de som de ventos alísios desembarca em uma pacata vila de pescadores. Sim, estou falando de Ventos de Agosto, um dos longas mais esperados da programação. Ventos de Agosto tem uma coisa interessante. Primeiro, eu vi uma matéria há algum tempo atrás que me chamou bastante atenção por dois motivos. Primeiro, pelo fato de ser uma produção baiana que alcançou uma premiação internacional muito interessante, né, e muito importante. E a outra que, por coincidência, é uma obra de cinema que tem um título exatamente igual a uma composição que eu fiz há coisa de uns 17, 18 anos atrás. Dia longo, mas amanhã tem mais.